Boa noite, irmão e irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos e todas. Vamos ao nosso devocional de hoje, mais uma vez, em Êxodo capítulo 3, continuando a narrativa da chamada de Moisés para a obra a que o Senhor reservara para ele realizar, obra que o próprio Deus preparou Moisés durante 80 anos para que fosse feita através de sua vida. Vimos a promessa de Deus no verso 12 deste capítulo 3 de que estaria com Moisés. A partir do verso 13, nós temos a reação de Moisés, que espelha muito a minha e a tua reação em muitos momentos de nossas vidas, quando chamados por Deus para realizar sua obra, para cumprir nosso ministério, para fazer a vontade do Senhor. Vamos à leitura do texto bíblico. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e me disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Bem, nós temos informações preciosíssimas neste texto. Primeiro, Moisés questiona: quando o povo perguntar o nome do nosso Deus, o que responderei? E Deus então revela o seu nome: eu sou. Eu sou o que sou. E os nomes de Deus no Antigo Testamento revelam o caráter do próprio Deus, a sua pessoa e também as suas principais características, ou o que nós chamamos na teologia de atributos. Este nome, Yahvé, eu sou, dá a entender a eternidade, a autoexistência de Deus, o ser em si, o Criador de tudo e de todos que nunca foi criado, aquele que tem a eternidade em si mesmo, aquele que é sem princípio e sem fim, o autoexistente, o autoeterno. E este Deus que está se revelando a Moisés, que está se dando a conhecer, que está falando pessoalmente com este homem, fala a respeito do que ele vai fazer. Moisés deveria ir em nome de Deus, em nome do eu sou, até a comunidade de Israel, aos líderes dos israelitas e dizer: o Deus dos nossos antepassados, de Abraão, Isaque e Israel, veio a mim, ele falou comigo e disse que nós vamos sair daqui. O próprio Deus apareceu a mim e falou: eu vim no auxílio de vocês, eu vim socorrê-los. Isso mostra, meu irmão, minha irmã, 2 grandes verdades a respeito de Deus. Primeiro, sua fidelidade. Ele prometeu isso em relação a Abraão.
Ele disse o que aconteceria num futuro longínquo em relação aos dias de Abraão, que o povo, os descendentes de Abraão, iriam para o Egito, seriam oprimidos ali, mas que o próprio Deus viria em seu auxílio e os tiraria de lá. Deus é um Deus fiel, é um Deus que não deixa a sua palavra perdida e esquecida. Ao contrário, as Escrituras revelam que o nosso Deus vigia, ele vela, ele observa com cuidado sua própria palavra para cumpri-la. Por isso o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2,13, faz a afirmação tão conhecida: ainda que nós sejamos infiéis, ele, o nosso Deus, permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Também em relação a esta palavra que Deus deu a Moisés, o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, apareceu a mim e disse: eu vim ao auxílio de vocês. Mostra tanto a fidelidade quanto também a providência de Deus. Deus estava presente, Deus estava acompanhando toda a história do seu povo. Os egípcios estavam afligindo Israel basicamente por duas razões. A primeira, e ambas pela permissão de Deus, para fazê-los odiar, aborrecer aquele lugar. A não ser pelo desconforto, o povo de Israel jamais desejaria sair do Egito. Então Deus provocou esta situação através dos egípcios, tanto para puni-los, a sua idolatria, o seu pecado subiram a Deus, eram muito sério e grave, e Deus então executaria o juízo contra aquele povo idólatra, paganizado, um povo que estava longe do Senhor. Mas também, especificamente, através da opressão dos egípcios, Deus desenvolveu no coração do povo de Israel o desejo de sair daquele lugar, o asco daquela tamanha opressão, de modo que eles clamam ao Senhor e o clamor chega ao céu, como nós já vimos. E isso aqui, meu irmão, minha irmã, também nos mostra uma verdade tão importante para a vida. Muitas vezes, o desconforto, o infortúnio, as situações da vida que nos desagradam, que nos fazem mal, que nos fazem sofrer, são usadas por Deus para nos tirar do comodismo, da letargia, da inação, da inércia. Deus usa estas circunstâncias para mover, para mobilizar nossas vidas, para nos colocar em caminho, para nos colocar em ação, porque de outra maneira, você e eu, pela nossa natureza pecaminosa, somos altamente tendenciosos ao comodismo, à aquietação, à aquiescência das circunstâncias que não espelham a vontade de Deus e também as circunstâncias que muitas vezes são pecaminosas, mas que nós nos habituamos tanto a elas que podemos permanecer assim pelo resto de nossas vidas neste mundo. Deus então usa aquele ato dos egípcios de agressão, de maldade, de injustiça para mover o coração do povo de Israel. A providência do Senhor estava, portanto, presente no ato de que, através da opressão, do sofrimento e da dor, ele provoca no coração do povo um desejo. Ele muda a motivação a fim de que eles não desejassem a permanência naquele lugar, mas clamassem pela saída. A providência também diz respeito ao fato de que o próprio Deus acompanhava passo a passo a história do seu povo. Ele estava desenvolvendo, através daqueles anos, o caráter do povo de Israel para suportar uma nova jornada. Uma jornada que passaria pelo deserto, uma jornada que passaria por anos de luta, visando a conquista da terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Israel. Logo, através do sofrimento na terra do Egito, o povo de Israel estaria preparado para enfrentar os dias no deserto e também os anos de luta em relação à conquista da terra. O nosso Deus é o Deus da providência. Ele está presente, Ele está cuidando de nós e Ele é sempre fiel. Deus disse a Moisés que as autoridades de Israel o atenderiam e por isso eles deveriam ir até Faraó e dizer as mesmas palavras, declarando: você deve nos deixar sair e deixar-nos caminhar por 3 dias rumo ao deserto, porque ali vamos oferecer sacrifícios ao Senhor.
Moisés já tem da parte de Deus a revelação de que o faraó, o rei do Egito, não os deixaria sair a não ser por uma mão poderosa. E isso aqui também nos revela algo precioso. Meu irmão, minha irmã, nosso Deus é todo poderoso. E ele prometeu que em Cristo nós somos mais do que vencedores, na nova aliança que temos pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E, no entanto, a vitória que Deus nos prometeu não é uma vitória sem que haja oposição. Assim como Moisés, o povo de Israel, enfrentariam a oposição do rei do Egito, de toda aquela nação, para sair da escravidão, e Deus prometeu: vocês vão sair, eu vou libertá-los, mas eles vão se opor, eles vão se levantar contra, eles vão lutar com vocês. Deus diz: eu estenderei a mão poderosa para forçá-los. E o mesmo vale para os nossos dias. Deus já nos prometeu tudo em Cristo, bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Ele está conosco sempre. Ele já declarou que em Cristo somos mais do que vencedores. Mas esta vitória não vem sem lutas, sem adversidades, sem muitos momentos de provação, sem oposições, porque vivemos num mundo caído, vivemos num mundo que jaz no maligno. Portanto, Deus revela a Moisés o que aconteceria, para que Moisés não titubeasse, não tivesse medo e, ao contrário, fosse mais convicto e mais crente na palavra de Deus. Você e eu também temos essa informação para a nossa fé, para que nós possamos confiar no Senhor, independente das circunstâncias, porque o mesmo Deus que fez maravilhas naquele passado com o povo de Israel no Egito, é o Deus presente que faz maravilhas em nossas vidas hoje. Finalmente, Deus prometeu a Moisés que o povo não seria apenas liberto, mas que o povo sairia do Egito enriquecido, despojando os bens dos egípcios. Bem, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso que dirige a história do seu povo com fidelidade, com providência e especialmente com amor leal que enriquece todas as áreas de nossas vidas. Portanto, meu irmão, minha irmã, confie nesse Deus. Dependa deste Deus. Viva para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra viva e eficaz e porque ela nos revela os atributos do Senhor. Neste caso, como vimos hoje, a tua eternidade, o fato de que o Senhor é o ser em si, Criador de tudo e de todos, sem nunca haver sido criado, sem princípio nem fim, o Deus eterno, vivo, verdadeiro, que em Cristo decidiu também ser o nosso Pai. Te louvamos, Pai, porque a tua palavra revela a tua fidelidade, tua providência e teu amor que nos abençoa, que faz por nós muito, muito além do que nós podemos pedir ou pensar pelo teu poder que opera em nossas vidas. Ajuda-nos, portanto, Pai, de posse da tua palavra, a confiar no Senhor, a viver pela fé, a andar no caminho do Senhor com toda a fidelidade, zelo e amor, e especialmente, Pai, a sermos obedientes, a vivermos conforme a tua palavra. Cumpre estes teus propósitos em nossas vidas e prometemos dar ao Senhor, somente ao Senhor, todo louvor, toda adoração, toda honra e toda glória. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Amanhã, com fé no Senhor, estaremos reunidos na IBJ às 10 da manhã, também às 17 horas. Vem celebrar conosco. Vai ser um prazer, uma alegria e uma grande bênção. Fiquem na paz, Deus abençoe e com fé no Senhor. Até amanhã.